Mas afinal, para que aprender coisas novas? Eu sou o Lucas Machado, o filósofo que ri, e esse é o Filosofia na Rede. Então, ontem eu fiquei muito feliz que algumas das minhas alunas do alemão, né? Aliás, para quem não sabe, eu estou atualmente dando aulas de alemão. Elas disseram que elas gostaram muito do último vídeo que eu fiz, de porque julgamos tão rápido, né? E isso me inspirou um pouco a falar sobre o que é essa experiência de aprendizado, né, que está envolvido com esse contexto de dar aula, mas pensando de uma maneira mais geral, né? Afinal, para que aprender coisas novas, né? O que a gente ganha com isso? Qual que é a utilidade, ou melhor dizendo, o sentido de aprender alguma coisa nova, né? Bom, uma coisa que eu acho muito curioso, assim, tem um livro do HG, né? De maneira portuguesada, mas digamos, o H.G. Wells, né? Esse autor clássico de ficção científica. Na verdade, se eu não me engano, é um livro dele que eu li sobre a breve história do mundo, mas que tinha uma introdução que falava algumas coisas sobre ele, né? E nessa introdução diz que ele sempre se sentiu um professor, né? Porque desde muito pequeno ele ensinava outros alunos matemática, por exemplo, os assuntos que ele estava aprendendo ali. Então, desde muito cedo ele deu aula, né? Então, ele sempre foi um professor. E eu confesso que, de certa maneira, eu me sinto da maneira oposta. Eu sinto que eu sempre fui estudante e que continuo sendo, né? Que a minha posição fundamental diante de toda e qualquer situação, em todo e qualquer assunto, mesmo quando estou dando aula, inclusive, é a de ser um estudante. Talvez por isso eu não consiga me levar a sério nessa posição de professor, nem consiga exatamente esperar que as pessoas me tratem como um professor no sentido de uma formalidade ou de uma seriedade ali, né? Mas se isso é verdade a meu respeito, é porque pra mim, ó, a moto passando, né? Essas coisas acontecem de gravar em casa. Vamos lá, vamos deixar ela passar. Com isso a gente aprende, por exemplo, né? A da próxima vez tentar fechar a janela. mas, mas de todo modo, pra mim, aprender sempre foi uma das experiências mais estimulantes que existem, independentemente de qual seja o conteúdo, né? Eu sempre, na verdade, me interessei por muitas coisas distintas. Obviamente eu tenho um foco em filosofia porque é aquilo que eu mais gosto. Talvez porque é aquilo que me permite refletir, inclusive, até sobre o sentido de aprender e, afinal, por que é tão importante para mim aprender, né? Porque tem uma qualidade existencial tão fundamental para mim fazer isso. Mas eu acho que de fato o que está em questão aí é essa possibilidade de se abrir novos mundos, né? De realmente expandir o seu horizonte, de alguma maneira você se tornar uma pessoa nova, porque aprender algo novo significa sempre se inserir em um meio novo, né? E quando a gente está aprendendo uma língua, por exemplo, como o alemão, isso é particularmente claro, né? Afinal, ao aprender uma língua, você, de uma forma ou de outra, já está adquirindo uma ferramenta para se inserir em um novo meio, e mais do que isso, o próprio aprendizado da língua já é um se inserir em um novo meio, né? Porque, porque dessa maneira você já está entrando em contato com aspectos da cultura que estão presentes na própria língua, e a própria língua é um aspecto da cultura, né? Mas o que é particularmente legal disso é como isso te permite, ao mesmo tempo, entrar em um mundo em que você não conseguiria entrar antes, né? Participar ali, de algum modo, de coisas que você não conseguiria participar antes. Talvez de estar em um outro país, de ler outras coisas, de ler outros autores que talvez não estejam disponíveis na sua língua, de conhecer certas peculiaridades da maneira com que determinadas pessoas pensam, né, em termos, por exemplo, não apenas de expressões que só existem em certas línguas,
mais do tipo de gramática que a língua usa e, portanto, o tipo de cálculo mental que você tem que fazer para poder se expressar, né, e como você enxerga a relação entre as coisas no interior da língua. Tudo isso, de uma forma ou de outra, te traz um novo mundo, né? E também uma nova compreensão do próprio mundo em que você está inserido, né? Isso que eu acho interessante. Ao aprender algo novo, não é apenas um novo mundo que se abre para nós, mas esse próprio mundo novo abre uma nova perspectiva daquele mundo que a gente já conhecia ou já pensava conhecer, né? E por isso eu acho que isso é algo muito enriquecedor, e embora eu esteja falando especificamente aqui da língua, como uma espécie de homenagem aos meus alunos de alemão, eu acho que não se restringe só a isso de modo algum, muito pelo contrário, né? Eu acho que todo aprendizado de algum conteúdo novo, de algum tema novo, expande o nosso horizonte dessa maneira, né? Mas talvez, se eu for ser muito sincero, a principal coisa para mim sobre o aprendizado, o que torna ele tão importante para mim, é como ele cria esse exercício, esse hábito de abertura, né? Então, se você está disposto a aprender algo novo, isso quer dizer que você está disposto a se abrir a alguma coisa que você ainda não conhece, que ainda não se encaixa dentro daquilo que você sabe, que não está, de alguma maneira, dentro dos moldes daquilo que já é familiar para você. Então, isso implica, de alguma maneira, para você aprender algo novo, isso também implica uma certa capacidade de você conseguir se afastar daquilo que é familiar para você, de deixar de pressupor aquilo que você já pressupõe no seu dia a dia, né? De deixar de lidar apenas com as coisas que você já pressupõe como familiares ou como conhecidas, ou abandonar de alguma maneira a sua forma usual de pensar, para adquirir assim uma nova forma de pensar, uma nova forma de compreender as coisas, uma nova forma de ver as coisas, né? Então, todo aprendizado, em menor ou maior medida, pressupõe essa atitude, pressupõe essa capacidade, né, de se afastar daquilo que é familiar, estar aberto a algo novo e, por meio dessa abertura, realmente adquirir uma nova compreensão que não se limita à sua maneira de ver o mundo, à sua maneira de ver as coisas, de entender as coisas, tal como ela era antes de você se propor esse desafio, se propor esse aprendizado, né? Então, ao tentarmos constantemente aprender algo novo, a gente está cultivando essa atitude de abertura, né? Essa atitude que eu diria que de diversas maneiras é uma atitude antidogmática, né? Uma atitude de se dispor a não se fechar dentro do seu mundinho, não se fechar dentro de uma certa maneira de conhecer as coisas, de compreender as coisas, não se fechar dentro de apenas um certo conjunto de pressupostos a partir dos quais você compreende o mundo, mas poder sempre expandi-los, poder sempre questioná-los, poder sempre reformulá-los a partir de uma nova maneira de ver as coisas e a partir da sua disposição para abandonar uma determinada perspectiva de compreensão do mundo, isso colocar em outra, né? E dessa maneira nunca ser limitado a uma única perspectiva. Eu acho que isso, para mim, é o que é mais estimulante de todo aprendizado, independentemente do conteúdo específico que a gente esteja aprendendo, né? E por isso, é isso que faz eu pensar também no aprendizado como na dimensão ética do aprendizado, digamos assim, né? Quer dizer, como que o aprendizado, de alguma maneira, independentemente do conteúdo que a gente esteja aprendendo, serve para cultivar uma determinada atitude ética de abertura, e de abertura ao outro, né? Abertura a outras maneiras de compreender o mundo, abertura a outras maneiras de se inserir no mundo, por meio das quais você, inclusive, é capaz de pode se tornar o outro, né? Se tornar o outro no sentido de fazer com que essa compreensão que antes era estranha para você se torne uma parte de quem você é também, né? E assim transforme quem você é. E por isso,
essa experiência de estar dando aula de alemão é a minha primeira experiência de ter uma turma, né, que seja verdadeiramente minha, né? Eu dei aulas particulares de alemão antes para indivíduo, né, aulas particulares individuais. Eu estagiei, fui monitor em matérias da graduação e tudo mais. E eu também dou aula de cursos de filosofia, alguns de vocês até talvez estejam fazendo. Mas essa coisa, sabe, de ter uma turma mesmo que segue com você por por um longo período e que por isso você cria essa espécie de vínculo, né, de professor e aluno, é realmente a primeira experiência. E por isso, para mim, está sendo muito importante aí, de diversas maneiras, tentar não apenas transmitir o conteúdo, mas transmitir uma certa atitude de aprendizado que não diz respeito, inclusive, apenas aos mecanismos cognitivos que a gente usa aí para aprender, né? Estratégias, digamos, de aprendizado dentro dessa ideia do aprender a aprender, né? Quais são boas maneiras de se aprender, que métodos a gente pode usar. Mas, sobretudo, do tipo de atitude que a gente cultiva nesse momento do aprendizado, não em relação apenas a nós mesmos, mas em relação aos outros, ou em relação àqueles que estão aprendendo com a gente, né? E por isso eu acho muito importante a gente tentar realmente pensar no aprendizado não apenas em termos do meu aprendizado, mas de uma comunidade de aprendizado, né? E em que nós cooperamos uns com os outros, nós auxiliamos um no aprendizado do outro, nós não entramos num estado de competição, né, de alguma maneira, por meio do qual, de alguma maneira, a gente, em vez de tentar ajudar o outro a aprender, a gente está mais preocupado aí, né, a, a ser quem é quem foi melhor, quem tirou a melhor nota ou qualquer coisa do gênero, né? Não, o importante não é isso, o importante não é ser melhor em relação aos outros, o importante é crescer com os outros no aprendizado, né? E eu fico muito feliz de ver, na verdade, que eu acho que esse tipo de atitude realmente foi tomada pela minha turma, pelos meus alunos, que eles realmente são uma turma extremamente companheira, extremamente colaborativa, todo mundo sempre apoiando um ao outro, ajudando, mandando fotos, mandando informação, trazendo informações sobre a aula, trazendo materiais extras, né? Então eu acho que uma das principais coisas que eu gostaria de deixar para os meus alunos aí do alemão, e acho que para qualquer aluno, para qualquer contexto de ensino e de aprendizado em que eu tiver inserido, seria essa, né, de que o aprendizado não é uma coisa individual, isolada, uma coisa apenas para nós e que diz respeito apenas ao conteúdo que a gente aprende, mas sobretudo ao tipo de atitude que a gente cultiva ao aprender, né, e o tipo de pessoa que nós nos tornamos ao aprendermos e ao cultivarmos essa atitude ao aprender, né, e como nós podemos nos tornar pessoas melhores, mais abertas, menos competitivas, mais solidárias, ao enxergarmos o aprendizado como essa maneira de a gente crescer não apenas sozinho, mas de crescermos juntos e contribuirmos para o crescimento dos outros. E ao contribuirmos para o crescimento dos outros, nós mesmos crescermos como pessoas, porque aquilo que nós somos aí como pessoas, de maneira alguma é definido apenas por nós como indivíduos isolados, né? Mas pela maneira com que nós nos relacionamos com outras pessoas. Então, se eu for dizer, é uma das principais razões que eu acho, afinal, para retomar aí a pergunta inicial, para que a gente aprende, eu acho que a gente aprende para nos tornarmos pessoas melhores, de fato, né? Independentemente do conteúdo que a gente esteja aprendendo, para que nos tornemos pessoas mais abertas, com uma compreensão mais ampla e com uma atitude de abertura, de receptividade a novas ideias, a novos pensamentos que nos impeçam de nos tornarmos pessoas dogmáticas, fechadas, autoritárias e sermos limitadas por esse nosso dogmatismo, né? Bom, mas é isso que eu tinha para dizer aqui para vocês hoje, espero que vocês tenham gostado, principalmente os meus alunos do alemão, que esse Filosofia na Rede foi feito em homenagem a eles.
E é isso, gente. Nos vemos na próxima.